Olá, aqui é o terceiro sargento M.E. Jesus e nós teremos agora a nossa aula de NR35, Trabalho em Altura. Campo de aplicação. A norma regulamentadora número 35, NR35, aplica-se aos trabalhos realizados a mais de 2 metros de altura onde haja risco de queda. Significa dizer que os trabalhos realizados acima de 2 metros, onde sejam adotadas todas as medidas de proteção coletivas que afastem o risco de queda durante a sua realização e acesso ao posto de trabalho, não são compreendidos pela NR35, bem como os trabalhos realizados com risco de queda com altura inferior a 2 metros. Estar desobrigado de aplicar a NR35 nessas situações não significa que nada precise ser feito. Existindo risco de queda, este deve ser controlado como obrigação primeira do empregador, mas não necessariamente da forma como prescreve a NR35. Quais são as obrigações dos empregadores? A NR35 relaciona uma série de obrigações para o empregador quando realizado o trabalho em altura superior a 2 metros, onde haja risco de queda, dentre as quais pode-se destacar assegurar a realização de análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e medidas complementares de segurança aplicáveis, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível, estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura, assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de riscos, de acordo com as peculiaridades da atividade, e assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. Quanto às obrigações dos trabalhadores, temos que estes devem colaborar com o empregador na implementação das disposições da norma, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador, zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões de trabalho. Em contrapartida, os trabalhadores dispõem do direito de recusa, de interromper suas atividades sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde, ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Medidas de proteção. Todo trabalho em altura será planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Ou seja, é necessário cumprir 3 requisitos para que o trabalhador possa planejar e executar o trabalho em altura: que ele seja capacitado, submetido e aprovado em treinamentos inicial, periódico e eventual, que seja considerado apto, após ser submetido aos exames médicos e considerado apto para executar suas atividades profissionais em altura, que seja autorizado pelo empregador para executar aquela atividade em altura. Esse requisito é formal depois de cumpridos os anteriores. Após autorizados os trabalhadores, a empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura. Este cadastro poderá ser em forma de documento impresso, crachá, cartaz ou registro eletrônico, que evidencie o limite de sua autorização para trabalho em altura. Esses limites da autorização estão vinculados a treinamentos realizados e à aptidão. Dentro das empresas, podem existir diversos cenários de trabalho em altura com diversos riscos que exigem um nível de conhecimento distinto com diferentes procedimentos. Uma atividade de manutenção em telhado é diferente de trabalho em montagem de andaimes.
Neste, o empregado deve conhecer técnicas de escalada, de posicionamento e de fixação de EPI na própria estrutura que está sendo montada. Como são trabalhos distintos, a capacitação exigida para cada trabalho pode ser diferente, bem como o protocolo de exames para sua aptidão. Por consequência, as autorizações também poderão ter limites diferentes. Lembrando que as medidas de proteção devem ser adotadas antes de iniciar o trabalho em altura. Quais os requisitos para a capacitação? A norma estabelece como requisitos mínimos a submissão do trabalhador a um programa de capacitação, que envolve treinamentos inicial, periódico e eventual. Os treinamentos devem ser teóricos e práticos, sendo, no final, o trabalhador submetido a uma avaliação. O tempo dispensado ao treinamento é considerado como de trabalho efetivo e, após finalizado o treinamento, deve ser emitido um certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data e local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores, assinatura do responsável pelo treinamento. Para o treinamento inicial é estabelecida uma carga horária mínima de 8 horas e o conteúdo mínimo. Para o treinamento periódico, a carga horária deve ser também de 8 horas, mas o conteúdo pode ser estabelecido pela empresa, devendo ser realizado a cada 2 anos. Para o treinamento eventual, não são estabelecidas cargas horárias, nem conteúdo programático, que estarão atrelados à situação que o motivou. Planejamento, organização e execução. Antes de iniciar o trabalho em altura, ele deve estar planejado, devendo ser considerado a hierarquia das medidas de controle, avaliando as seguintes questões. O trabalho pode ser realizado de outra forma, evitando trabalho em altura? Caso não seja possível evitar um trabalho em altura, este pode ser realizado afastando o risco de queda? Se o risco de queda não puder ser afastado, como podemos atenuar os efeitos no caso de uma eventual queda? Adotar um meio alternativo de execução sem expor o trabalhador ao risco de queda é a melhor alternativa. Existem medidas alternativas consagradas para se evitar o trabalho em altura em algumas tarefas. Podemos citar a demolição de edifícios por métodos de implosão, que evitará o acesso de trabalhadores com ferramentas e equipamentos às estruturas por períodos prolongados. Outro exemplo é a utilização de postes de iluminação onde a luminária desce, através de dispositivos mecânicos, até a base do poste, possibilitando a troca de lâmpadas ao nível do solo. A análise de risco da tarefa deve considerar esta opção, que será priorizada quando possível. As medidas de proteção coletiva devem, obrigatoriamente, se antecipar a todas as demais medidas de proteção possíveis de adoção na situação considerada. A instalação de sistema de guarda-copo e corrimãos são exemplos de medidas de proteção coletiva que afastam o risco de queda. A utilização de redes de proteção e de cintos de segurança são exemplos de medidas de proteção coletiva e individual para minimizar as consequências da queda. Deve ser precedida da aplicação de técnicas de análise de risco. A análise de risco é um método sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho para desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalhador executará, identificar os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais, identificar e corrigir problemas operacionais e implementar a maneira correta para a execução de cada etapa de trabalho com segurança. É, portanto, uma ferramenta de exame crítico da atividade ou situação, com grande utilidade para a identificação e antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes possíveis de ocorrência, possibilitando a adoção de medidas preventivas de segurança e de saúde do trabalhador, do usuário e de terceiros, do meio ambiente e até mesmo evitar danos a equipamentos e interrupção dos processos produtivos. A norma não estabelece um tipo específico para esta ferramenta de prevenção, que pode ser escolhida pelo empregador, mas relaciona-se a uma série de elementos que devem ser considerados na análise de risco, como por exemplo, o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, os riscos adicionais, que temos, por exemplo, um trabalho com andaime próximo à rede elétrica com risco de choque e queimadura por arco elétrico, as condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual,
atendendo às normas técnicas vigentes, às orientações dos fabricantes e aos princípios da redução do impacto e dos fatores de queda, o risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, as situações de emergência e o planejamento do resgate dos primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador e a forma de supervisão. Atividades rotineiras e não rotineiras. Um ponto importante a se considerar é a natureza da atividade, se esta é rotineira ou não rotineira. Entende-se como atividades rotineiras as atividades habituais, independente da frequência, que fazem parte do processo do trabalho da empresa. Neste caso, a necessidade de se fazer uma análise de risco todas as vezes em que se fosse realizar essas atividades representaria repetir sempre a mesma análise. Para essas situações, a norma prevê que se faça uma análise inicial e consolide as recomendações no procedimento operacional. Ressalta-se que tanto a análise inicial quanto o procedimento operacional devem ser documentados e arquivados na empresa. Revisando-se um deles, deve-se revisar o outro também. Para as demais atividades não rotineiras, não há necessidade de procedimento operacional, mas de uma análise de risco e permissão de trabalho anterior à sua execução. A permissão de trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, a disposição e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução de atividade e, ao final, encerrada e arquivada, de forma a permitir sua rastreabilidade. A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser reavaliada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Sistemas de proteção contra quedas, SPQ. Quando não for possível evitar um trabalho em altura, é necessário adotar medidas para afastar o risco de queda ou reduzir os efeitos de uma eventual queda. Além das medidas administrativas, tais como adotar procedimentos que reduzam o tempo de exposição do trabalhador ao risco de queda, devem ser implementados sistemas de proteção contra quedas. Os SPQ podem ser de proteção coletiva, SPCQ, ou individual, SPIQ. O SPCQ protege todos os trabalhadores expostos ao risco. Exemplos: redes de segurança e fechamento de aberturas no piso. O SPIQ protege somente o trabalhador que o utiliza. Exemplo: cinturão de segurança. Os SPQ também podem ser classificados quanto à finalidade do sistema. Os equipamentos de restrição de movimento impedem que o trabalhador se exponha ao risco da queda, tais como os cintos de restrição de deslocamento, que impedem que o trabalhador alcance a borda de uma laje ou zona perigosa. Os equipamentos de retenção de queda são os que não evitam a queda, mas interrompem depois de iniciada, reduzindo as suas consequências, tais como redes de segurança ou cintos de segurança tipo paraquedista. Como selecionar o sistema de proteção contra quedas? É importante destacar que a seleção de um SPQ adequado à tarefa deve ser feita por um profissional qualificado em segurança no trabalho. O SPQ só deve ser escolhido quando a análise demonstrar a impossibilidade de adoção do SPCQ, quando este não ofereça proteção suficiente ou para atender situações de emergência. Quando selecionado um SPQ, a análise de risco deve incluir alguns elementos adicionais, tais como que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda, a distância da queda livre, o fator de queda, a utilização de um elemento de ligação que garanta um impacto de no máximo 6 kN transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda, a zona livre de queda e inspeção do sistema de proteção contra quedas. O sistema de proteção contra quedas deve ser submetido a uma sistemática de inspeção, sendo inspecionado na aquisição, antes do uso e periodicamente. A empresa deve estabelecer uma sistemática de inspeção de acordo com a análise de riscos, atendendo às instruções do fabricante e às normas técnicas. Alguns elementos do SPIQ, como os formados por materiais têxteis, podem sofrer degradação por fotodecomposição ou por produtos químicos. Cabe ressaltar que alguns tipos de danos são imperceptíveis a olho nu, dificultando a inspeção,
Se for reconhecida a presença destes agentes agressivos no ambiente de trabalho, os elementos do SPIQ poderão ser submetidos a ensaios de resistência e ser substituídos a intervalos menores do que estabelece o prazo de validade especificado. Emergência e salvamento. As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. Os recursos para respostas em emergências serão definidos a partir da análise de risco, considerando os possíveis cenários de situações de emergência, resultando num plano de emergências. De acordo com o plano de emergências, o empregador deve disponibilizar equipe apta para atuar em caso de emergência, para trabalhar em altura, não significando que a equipe é dedicada somente a esta atividade. Esta equipe pode ser própria, composta por trabalhadores da empresa, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam um trabalho em altura, chamado autorresgate, em função das características das atividades. A equipe externa pode ser pública ou privada. A pública pode ser formada por Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, SAMU ou serviços correlatos. A utilização de equipes próprias, externas, públicas ou mesmo com os próprios trabalhadores deve-se considerar a eficiência da resposta. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. A capacidade para os trabalhadores que atuam na emergência e salvamento não se confunde com a capacitação inicial para executar o trabalho em altura, não sendo o conteúdo e carga horária para esta capacitação apenas os estabelecidos no subitem 35.3.2 da norma 35. Se a empresa, de acordo com seu plano de emergência, dispor ou necessitar de equipe própria ou formada pelos próprios trabalhadores para executar o resgate e prestar primeiros socorros, os membros desta equipe devem possuir treinamento adequado através de simulações periódicas, como se fosse um caso real, para estarem preparados a dar uma pronta e adequada resposta.